Se você entende guru como aquele que dissipa a luz, ele é uma boa escolha. Se você entende guru como aquele que te conduz para algum lugar que o guru decide, é uma péssima escolha. Tenha gurus, mas lembre-se do conselho budista. Se encontrar Buda, mate-o, porque o caminho é seu. No ar, CNN Tonight, que começou com Leandro Carnal. Tava com saudade de você começando o programa, abrindo o programa? De fato. Fazia tempo que eu não tinha esse protagonismo, né? Mas na nossa vida você é sempre protagonista, Carnal. Dependendo da carência, eu acredito. Vamos lá. Bom, gente, a gente já começa com uma pergunta. Por que, ao longo da história, a humanidade sempre teve a necessidade de eleger os chamados gurus? E eu já jogo a pergunta, então, para o nosso protagonista, Leandro Carnal. É uma questão muito importante. Desse lema de São Paulo, não ducor, duco, ou seja, eu não sou mandado, eu mando, do latim mandar, de onde vem duque, duce, o líder do fascismo italiano, Führer, que seria uma tradução para o alemão para Hitler. Esse é o grande problema. Quando eu abro mão da minha autonomia, quando eu abro mão da minha responsabilidade e transfiro para alguém aquilo que a filosofia chama de má fé, eu transfiro para alguém essa responsabilidade. É muito bom ter gurus se eles representam alguém que já fez um caminho no conhecimento e pode me ajudar, mas o caminho é sempre meu. Aí o sentido da frase, se encontrar Buda pelo caminho, mate-o, porque eu não posso seguir o caminho de ninguém. Abrir mão da minha autonomia é um erro. Chame isso de guru, de política, de fascismo, seja o que for. Eu não posso abrir mão da minha autonomia. E Gabi, você já falou sobre isso bastante relacionado à política, né? Como às vezes a pessoa idealiza ali um líder, alguém para admirar, e muitas vezes essa pessoa vai lá e frustra, né? Quem está ali admirando. Como fica essa relação dentro da política? Eu acho que quando frustra, você ainda tem um momento de esclarecimento, assim, de constatação. Então, acho que o momento da frustração, ele é importante. É só a gente pensar nos nossos pais, né? A gente sempre fala do político populista que as pessoas o elegem quase que projetando ali a figura de um pai. Então, quando a gente entende que os nossos pais falham, é doloroso, mas é um processo fundamental. A gente precisa entender que essas entidades, né, são humanas nesse caso, os pais, os líderes políticos, então é natural que não sejam perfeitos. O que a gente não deveria é esperar a perfeição dessas pessoas. Então, o momento de frustração eu acho bom. O inverso, que na verdade é perigoso, é você continuar, você fechar os olhos para tudo o que esse líder te apresenta como contrário àquilo que ele prometeu que faria e ainda assim insistir naquela figura que você construiu justamente porque você deixou nas mãos dessa liderança a solução de problemas que para você pareciam insolúveis e que chegaram a você com um discurso simplista, fácil. Então você nega a realidade e continua acreditando e defendendo aquela pessoa só porque, enfim, estabeleceu com ela essa relação de devoção absoluta. E aí é um grande problema, porque aí você pode ser conduzido por um caminho que não é interessante para você. Você deixa de refletir sobre a sua própria existência, entrega na mão de outra pessoa e a pessoa faz o que quiser da tua vida. Agora, Rita, como a internet favorece essa criação desses gurus, dessas pessoas que as outras pessoas admiram, seguem tanto? Visibilidade, né? Com certeza todo mundo acaba se utilizando, principalmente das redes sociais, para difundir as ideias. A gente tem gurus, a gente poderia dizer que tem gurus, né? Essas pessoas sábias ou que têm uma experiência qualquer, assim, que realmente acaba inspirando as pessoas em todas as áreas. E eu acho que o funcionamento é meio parecido até com redes sociais, porque são seguidores, né, dessa pessoa que... Então, o guru, ele tem essa coisa de guiar, uma coisa de, né, como se fosse uma bússola mesmo para as pessoas. E a gente pode dizer que até na tecnologia a gente tem vários gurus que, né, são inspirações para várias pessoas. Muita gente chama o Steve Jobs de guru, o Linus Torvalds, que é quem desenvolveu o Linux também, Mitch Altman, falando de comunidades. Então, no mundo da tecnologia também existem vários gurus e a tecnologia acaba ajudando também as pessoas a conhecerem mais e também, né, os gurus a difundirem aí o conhecimento.
E olha só, gente, ao longo do programa a gente vai mostrar aqui histórias de gurus que moveram legiões de seguidores, algumas histórias com fins muito trágicos, mas a gente vai relembrar aqui com você. Agora, afinal, o que é um guru? Uma das primeiras imagens que vem à nossa mente é de um líder espiritual, né, com aquela barba grande na Índia, mas se engana quem pensa que o termo se limita a isso. O professor de língua portuguesa Sérgio Nogueira, ele explica pra gente, olha só. A palavra guru vem do hindi, uma das línguas mais faladas na Índia. Guru significa uma pessoa grave, séria, venerável. Os gurus são guias espirituais, que cultivam a vida interior e costumam ter seguidores. O vocábulo guru, entre nós, ultrapassou questões religiosas. Hoje em dia, chamamos de guru qualquer pessoa que de algum modo exerce influência sobre outras. Alguns influenciadores digitais são tão poderosos, têm tantos seguidores, que são chamados de gurus por muita gente. É muito importante distinguir um líder do que você acredita. Então, se você é religioso, siga a Deus e não a líderes religiosos, mesmo que você ouça líderes religiosos. Você deve acreditar no Estado Democrático de Direito, não nos políticos. Você deve acreditar na filosofia e não nos filósofos. Você deve acreditar no conhecimento e não nos intelectuais. Você deve acreditar em você e não um influencer qualquer. Ou seja, você deve se prender ao princípio e menos às pessoas. Senão você vai abrir mão da sua autonomia, do livre-arbítrio, e aí é um problema, porque está cheio de gente mal intencionada e sedutora. A Rita, até quando foi falar de gurus, esse tema que acabou tão banalizado, né, falou, em tese são pessoas que sabem mais que a gente. Ela hesitou ali. E hesitou justamente porque a gente tem a liberdade de acompanhar muitas pessoas, algumas de fato muito sábias, de uma sabedoria construída com muita dedicação, outras que acabam construindo uma narrativa interessante e aí conseguem, enfim, parecer sábias, não tanto ser sábias. A gente tem guru para tudo, hoje em dia a gente tem até guru presidencial. O cuidado que a gente tem que ter não é de, então eu não posso acompanhar ninguém, eu não posso mais achar que ninguém é sábio, eu não posso mais ouvir conselhos vindos da internet. De jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que consome conselhos vindos da internet. De Leandro Carnal, por exemplo. Confio plenamente naquilo que diz o Carnal. Não, me aproveito do que diz o Carnal, isso me ajuda na minha vida, mas de maneira nenhuma eu deixo aquilo que o Carnal fala orientar a minha existência. Ele me ajuda. Mas eu olho para aquilo que o Carnal comunica, eu passo pelo meu repertório, eu tento compreender o que ele está dizendo. Se eu não entendo exatamente de onde vem aquela conclusão do Leandro Carnal, ou eu pergunto se eu tiver proximidade, ou eu busco mais conhecimento para entender o porquê daquele raciocínio. Isso é importante. Acho que o que a internet cria de perigo é essa postura de deglutição daquilo que vem, sem nenhum pensamento crítico. O que a gente precisa manter é o pensamento crítico, é o pensar certo. Olhei uma coisa, isso significa que eu deva seguir imediatamente? Não. Eu penso sobre ela. E aí, quando aquilo se tornar meu, depois desse processo, aí sim isso pode orientar a minha vida. Porque existem mesmo esses dois extremos na internet, né, Rita? A gente sempre acompanha o que está acontecendo na internet e fala, não vou acreditar em ninguém, porque tudo que vem na internet é besteira, entendeu? As pessoas pegam o celular e saem falando, mas tem muita coisa que de fato ali a gente deve pegar pra gente, a gente deve ouvir, porque tem pessoas que têm conhecimento também ali, né? Ah, com certeza. Uma coisa que eu estava lembrando enquanto a Gabi falava é que o Google, a gente pergunta muita coisa, né? É praticamente um guru da vida de todo mundo. Inclusive coisas que levam a questões de saúde. As pessoas realmente vão lá e têm diagnósticos via Google. Então isso, a gente tem que tomar cuidado, sempre ter análise crítica, saber onde pesquisar. Não é só porque tá ali, apareceu entre os primeiros sites, é que tá tudo certo, é verdadeiro. Então a gente tem que ter, né, essa coisa de ir além, pesquisar não só a primeira página e entender de onde que vieram aqueles conteúdos. Enfim, tem muita coisa boa na internet, claro, e também tem muita coisa ruim, muita desinformação. Mastigar um pouquinho antes de engolir, né? Usar a ferramenta do jeito certo. Carnal, a Gabi falou
que absorve muito do que você passa, e todo mundo, acho que está ouvindo a gente também faz isso. Eu, a Rita, todo mundo, e a gente também absorve o que a Gabi, o que a Rita essa responsabilidade no canal? Era essa a minha pergunta. Acho que nós vivemos a era, um grande amigo meu, Cortella, tratou disso em um livro, nós temos uma era de curadoria, e as curadorias são boas. Quando eu tenho um colega, e são muitos, que sabe muito sobre um tema, e eu quero saber sobre esse tema, eu pergunto a ele, quais são os autores principais? Eu nunca li um livro de direito penal. Gabriela é especializada nisso. Se eu fosse me dedicar, eu perguntaria a ela, quais são os 5 autores principais? E ela me diria, e eu formaria a minha opinião a partir disso. A partir do momento que eu lesse 5 ou 10 livros, uma coisa muito introdutória, eu começaria a ter uma vaga opinião. E já poderia, inclusive, dizer, isso que a Gabriela está dizendo é muito bom, ou eu tenho um outro caminho. Curadoria é uma coisa boa. É muito importante, foi dito pelas duas. Aceitar uma coisa automaticamente é ingenuidade. Recusar tudo é o oposto, é um defeito filosófico. A gente chama pela palavra pirronismo, que é o ceticismo radical. Quem recusa tudo, aceita tudo. Quem aceita tudo não consegue ser crítico. Então, muito cuidado. Nada deixa de ter viés. Faça uma pergunta latina. Eu sei, é tarde da noite, mas vamos de latim. Cui bono. A quem interessa? A quem interessa dizer isso? Cui bono. Todo site, toda pessoa, todo ser humano, todo curador, todo guru, toda pessoa tem um viés. Cui bono. De onde ele fala? O que não quer dizer que seja ruim, é apenas identificar qual é a subjetividade de uma pessoa. E, acima de tudo, dê privilégio a quem está na área. Quer saber de vacina? Não consulte seu tio, que é, por exemplo, engenheiro. Quer saber de vacina? Não consulte um historiador. Quer saber de vacina? Consulte um infectologista, um médico. Ele erra, sim, menos do que eu. Essa é a questão. Existe o conhecimento e ele não é tão subjetivo assim. E nesse momento, não é nem só consultar. Eu vejo muita gente duvidando da opinião do médico, do especialista, porque viu num grupo de WhatsApp outra pessoa falando sobre aquilo. E aí você diminui a opinião de alguém que estudou, que trabalhou para adquirir aquele conhecimento. Né? Eu acho que isso tem um pouco a ver. A gente tem vivido um momento de rejeição da ciência. E a gente, quando fez aqui um programa sobre ciência, a gente falou que algumas pessoas começam a nivelar, hierarquizar as pessoas pelo valor daquele indivíduo. E aí, de repente, se você diz, esse é um especialista em epidemiologia, portanto, nós devemos ouvi-lo, é como se eu estivesse dizendo que este é um ser humano de maior valor e necessariamente colocando a pessoa que, nesse caso, está na posição de ouvinte, como um ser humano de menor valor. E não é isso. Todas as existências são dignas. Todas as pessoas podem falar sobre assuntos que afetam a vida delas de alguma maneira. Então, é claro que todas as pessoas precisam discutir vacina. Esse é um assunto de todos nós. Ou precisam discutir o direito penal quando ele se relaciona com a política. É um assunto de todos nós. Mas de onde você discute? Qual é o conhecimento que você tem? Reconhecer a ignorância não é reconhecer que você é um ser humano pior. Eu preciso falar claramente porque é isso que eu sinto. Reconhecer a ignorância é só dizer... Eu não estudei isso, então deixa eu conversar com quem estudou. Tá tudo certo, não tem problema. De novo eu digo, aqui nessa bancada a gente está conversando, todo mundo, até o Leandro Carnal. Existem mais coisas sobre as quais ele não sabe do que coisas sobre as quais ele sabe muito. Essa é a verdadeira sabedoria, saber o quanto nós somos limitados. Então não tem problema. Ouça o especialista e nem precisa comprar o discurso do primeiro especialista. Pode confrontar com outros. Então, tente entender de onde vem aquilo, qual é o veículo que está publicando. Confia no Karnal, por exemplo? Tudo bem, ele pode te indicar especialistas num processo de curadoria. Quem são os profissionais de saúde que eu, Leandro Karnal, a partir do meu repertório construído em outra área, tenho consultado? Está aqui. Mas isso é lealdade. É dizer de onde eu tiro as minhas opiniões sobre esses temas, que não são os meus temas. Rita, existe hoje em dia alguma ferramenta, alguma coisa dentro da tecnologia para tentar diminuir essas informações que não são baseadas em nada? Tem alguns sites que, inclusive, ajudam a mapear, né, rastrear de onde que vem aquelas pesquisas, quem que escreveu, são bem interessantes, mas acho que uma coisa que a Gabi falou que é super importante, a gente precisa distinguir o que é opinião do que é fato, do que é dado, né? Acho que as pessoas acabam confundindo muito isso e acreditando numa coisa que é apenas a opinião de alguém e que
todo mundo pode ter a sua opinião, etc., mas não que isso represente a verdade, né? Bom, gente, como eu falei, né, ao longo do programa, a gente vai trazer alguns casos de gurus que chamaram a atenção de todo mundo, histórias de tragédias cercadas por muitas polêmicas. A gente começa falando do guru indiano Osho. Um discurso cativante sobre liberdade, com crítica a muitas religiões. O que ele fez? Ele atraiu seguidores de várias partes do mundo. Nos anos 80, o Osho decidiu sair da Índia e construir um retiro espiritual no interior do estado de Oregon, no oeste dos Estados Unidos. Com a mudança de milhares de seguidores do guru para uma grande fazenda na região, os moradores ali daquela região viram um pequeno vilarejo deles se transformar. E aí o que aconteceu? Uma tensão entre os velhos e novos moradores. Uma das líderes da seita foi presa por executar um ataque bioterrorista na cidade. Os restaurantes foram contaminados com uma bactéria, salmonela. Mais de 700 pessoas ficaram doentes. O próprio guru também chegou a ser preso, mas por violar as leis de imigração. Depois de pagar fiança, ele voltou para a Índia, morreu nos anos 90. Tem muitas histórias assim, né, Karnal, que a gente vê de fins trágicos. E particularmente no campo religioso, onde o carisma das religiões, a força histórica das religiões, desarma o fiel, porque ele fala em nome de uma entidade ou em nome de um caminho, de uma iluminação. Então é muito frequente aquilo que a gente chama em história de tartufismo, no caso de uma peça de Molière. Tartufo é aquele que finge religião, é aquele que finge piedade. E o campo mais fácil de enganar do mundo é o campo da religião. Uma pena, porque há genuínos, autênticos e honestos líderes religiosos. Então esses tartufos, eles envenenam muito esse campo, porque é um campo rentável, de fama muito imediata e de controle enorme sobre os seus fiéis. Olha, eu sinto que a gente pode fazer uma transposição hoje em dia desse raciocínio do Karnal para a política. E aí acho que vale a pena pensar que eu e você estamos tão mais suscetíveis a esses gurus, enfim, falsários, eu posso dizer, quanto maior for a nossa situação de desamparo. Quando a gente está num momento de crise, de incerteza, a gente tende a ficar mais vulnerável. E quando a gente pensa na política, a gente pode pensar em crise num aspecto mais amplo. Então, crise econômica. A gente se sente fragilizado. Para onde a gente vai? Eu não posso mais confiar na política tradicional. De repente aparece uma figura com um discurso cativante, aí cativante para uma parcela da população, prometendo a solução desses problemas de maneira super simples. Então eu vejo ali a minha esperança, uma tática na política, confrontar aquilo que é discurso com o que é prática. Se o discurso se distancia da prática, o discurso é elaborado para te enganar. E aí é possível que você abra mão da sua liberdade e, no final das contas, você fique numa posição pior do que a posição que você estava onde começou. A gente está falando de gurus e a gente falou sobre conhecimento, sobre religião, mas hoje em dia, Rita, na internet a gente tem também as pessoas que buscam um guru, sei lá, de estilo de vida. As pessoas hoje em dia, elas também buscam inspiração de estilo de vida. É uma mudança nesse sentido? As pessoas buscando algo que não seja conhecimento, que não seja o amparo da religião? Acho que hoje em dia as pessoas estão realmente mais preocupadas e olhando mais para a questão da saúde mental, do bem-estar. Então, com certeza, as pessoas estão procurando mais isso na internet, que seja também na utilização de vários aplicativos, alguns deles que, inclusive, tem guru no nome, né? Então, acho que sim, as pessoas estão mais preocupadas com isso, mas é como sempre, né? A gente precisa entender que existem aí coisas que são legais e coisas que não são tanto, né? Então, o que a gente está buscando? Eu acho que é mais do que ter alguma coisa para nos orientar e ter um guia, é o que a gente está buscando realmente e aí conseguir pesquisar para que a gente tenha aí as coisas que são mais adequadas com a nossa busca, né? Agora, por que tanta gente busca inspiração nessas pessoas? A gente perguntou para a psicoterapeuta Andréa Chaves, olha só. A figura do guru, de alguém que a gente quer admirar, e aí talvez a gente possa falar de um modelo, de um professor, de alguém que de fato tem algo para me ensinar, ela é importante na nossa vida. Nós precisamos ter arquétipos, modelos, pessoas que nós admiramos, que nos influenciam, pessoas que eu posso ler a bibliografia e entender o caminho que ela percorreu e entender que é possível também eu percorrer aquele caminho. A grande questão é quando a gente levanta gurus, e esses gurus assumem um lugar de semideuses, de pessoas que estão no altar. E quando essas pessoas caem, esses gurus caem, as pessoas começam a sofrer.
Agora, é claro que eu não posso tirar a minha individualidade. Então, tenha modelos, mas entenda que você é uma pessoa única. O que eu achei interessante que a Andrea falou, ela diz ali, nós precisamos ter modelos, pessoas que a gente admira, que nos influenciam, pessoas que eu posso entender o caminho que elas percorreram e entender que é possível também que eu percorra um caminho semelhante. Então, qual é o limite, Karnal, de você ter alguém para se inspirar, mas que essa pessoa não vire a pessoa que vai guiar a sua vida? Acho que primeiro é saber que não pode existir algo padronizado. Isso foi dito na fala, no depoimento, muito rico, né? Cada um é único, cada um é irrepetível. Então, não pode ser um modelo prêt-à-porter, se fosse moda. Tem que ser sob encomenda. Segundo, a proposta está extrapolando. Ele é um guru religioso, mas ele está tocando você fisicamente. Ele é um guru disso, mas está exigindo uma outra coisa. Cuidado. E, finalmente, avalie a sua carência. Porque quando nós vamos com muita fome, qualquer porcaria parece deliciosa. Então, avalie a sua carência antes de procurar um curador de qualquer questão, porque senão você vai se entregar, porque existe uma ansiedade anterior ao guru, que é a ansiedade do fiel, que já aceitou aquilo previamente. Um pouco de ceticismo, um pouco de dúvida e aceitar que há pessoas que sabem mais do que eu, muitas, mas ninguém pode substituir meu senso de liberdade e de autonomia. Vamos relembrar mais um caso? Agora a gente fala sobre o pastor americano Jim Jones, fundador do Templo do Povo. Ele ficou famoso porque ele começou a promover tratamentos espirituais e distribuir alimentos de graça para os mais pobres. E aí o que aconteceu? Pessoas que abandonaram a seita revelaram à polícia que as curas milagrosas eram forjadas. O Jim Jones deixou os Estados Unidos para se refugiar na Guiana, onde ele conseguiu das autoridades locais um terreno para construir uma nova comunidade. Aí testemunhas contam que um grupo de homens armados impediu que os seguidores abandonassem a propriedade. Em 1978, depois de muitas denúncias, o deputado americano Leo Ryan conseguiu entrar no local. Aí no dia seguinte, o político e mais 4 pessoas foram assassinadas numa pista de pouso próxima ao assentamento. Poucas horas depois, o Jim promoveu um suicídio coletivo considerado o maior da história. 918 pessoas morreram. Mais um caso, né, cara? E o que é pior nesse caso não é tanto o fato de que alguns tomaram voluntariamente cianureto, é que as crianças também foram assassinadas, aí não é suicídio, foram forçadas a tomar veneno. Então esse é o problema. Quando está extrapolando, é um guru religioso que começa a decidir vida e morte, tudo aquilo que retira a minha liberdade não pode ser bom. Tudo aquilo que me traz para próximo e diz você não pode pensar, tem que ficar aqui, não pode ser bom. Isso é mais do que cárcere privado, isso é encarceramento da consciência, isso é gravíssimo. Muito cuidado com aquilo que se faz e não se esqueça, quem me indica o caminho, indica um caminho e nunca o caminho, nunca o caminho. Bom, vamos continuar aqui o Tonight, agora com a nossa série de entrevistas. Você que acompanha o Tonight sabe que a gente tem a nossa conversa na bancada e, claro, também convidados aqui que ajudam a gente a construir a nossa discussão. Porque, olha só, depois da infância, vem os perrengues da vida adulta. Você que está aí acompanhando a gente sabe bem. Milhares de responsabilidades, problemas para resolver. É aí que entram os gurus na vida de muitas pessoas, principalmente em momentos de fragilidade, como a Gabi já disse, e como a Vera Iaconelli, psicanalista, explica também. Olha só. Desde a infância a gente precisa acreditar que existe alguém que cuida da gente para a gente poder levar a infância tranquilamente. Não dá para as crianças estarem preocupadas com guerras mundiais, com o fim da água. É uma coisa que a gente só vive a infância se a gente tiver essa sensação de proteção. Quem passa essa sensação de proteção são os pais. E na idade adulta a gente já começa a reconhecer que a gente está nesse lugar para os nossos filhos e para as crianças e que de fato nós somos desamparados e que nós temos responsabilidade sobre o que acontece com a gente. Então que não dá para imputar ao outro esses superpoderes. Só que o Freud explicou para a gente muito claramente que, embora a infância acabe, o infantil dentro de nós não acaba. Então a gente tem uma tendência a imputar a alguém um certo lugar de superpoderes, a um lugar de um saber absoluto. Então é neste lugar que entra o guru.
Ele vem responder uma fantasia nossa. Agora, o guru, por sua vez, é uma pessoa que se aproveita disso e que não é uma pessoa isenta de talento, porque ela tem justamente essa capacidade de transmitir um saber sem dúvida, uma certeza absoluta, não tem nenhuma ideia que se contraponha, ele se coloca como uma detentor de todo o saber. Então você vê pessoas que a vida inteira tiveram muita autonomia, mas diante de um adoecimento, da perda de um ente querido, se sentem muito fragilizadas e buscam no guru uma resposta. É interessante porque ela fala dessa questão que é um saber que não admite dúvida, e o Karnal mais cedo trouxe isso também. Então, se você tem uma pessoa, um indivíduo, ao qual você trata como guru, e você começa a perceber que ele não admite questionamento de nenhum tipo, que ele não admite qualquer discordância, isso já deve ser um sinal de alerta. Porque esse comportamento de verdades absolutas é um pensamento muito perigoso. E acho que aqui fica aquela frase que é, enfim, clichê, né? Até liberdade pressupõe responsabilidade. É isso. Pode existir algum conforto, né? E eu nem estou julgando uma pessoa que num momento de intensa fragilidade entregue um pouco ali a sua vida à orientação de um guru, porque às vezes a gente precisa, mas precisa ser um momento breve e precisa prestar atenção para ver se isso não está te colocando em risco, como os exemplos que a gente viu mais cedo. Não adianta. Quem direciona a nossa vida somos nós. A gente precisa trabalhar. E a gente só vai conseguir se contrapor, por exemplo, a essas verdades absolutas se a gente conhecer mais sobre o mundo e mais sobre nós mesmos. Isso dá trabalho, não é fácil, muitas vezes é incômodo, mas é o único jeito da gente viver com liberdade. A Gabi falou sobre os exemplos que a gente mostrou aqui. A gente vai mostrar mais outros casos polêmicos envolvendo gurus, só que no próximo bloco. E ainda vamos falar mais um pouco sobre a diferença entre guru e líder. Não sai daí que a gente volta já já. CNN Tonight de volta. Hoje a gente está falando sobre os gurus. Por que a gente precisa de gurus na nossa vida? E a gente já falou bastante sobre o guru ser aquela pessoa que tem um conhecimento, que as pessoas se inspiram. E aí eu queria saber, por uma curiosidade de vocês, a gente já falou sobre o Karnal, a Gabi falou que se inspira muito no Karnal. Karnal, você é chamado de guru? As pessoas te chamam, te incomoda? Como você lida com isso? Eu lembro de uma tirinha uma vez que um guru dizia assim: não tenham gurus, não tenham gurus, isso é absolutamente errado. E as pessoas continuavam dando: viva o anti-guru, viva o anti-guru. A vontade de crer é maior do que a própria existência dos gurus. Existem mais fiéis do que realmente líderes. A carência é anterior a todo esse processo. Então, eu temo pelas pessoas que buscam alguém acriticamente. Ninguém pode ser uma fonte acrítica. Ninguém pode obedecer cegamente a qualquer pessoa. Muita gente sabe mais do que você e do que eu. Ninguém é você. Então essa é a questão mais importante. Não abra mão da sua identidade para qualquer coisa, mas aceite curadorias sérias e responsáveis de pessoas que sabem mais do que nós, como eu aceito com frequência em diversos campos. Agora, Gabi, você fala bastante sobre isso, sobre como o ano mudou, como 2020 mudou a sua vida. De certa maneira, você virou uma pessoa que as pessoas se inspiram, que as pessoas buscam saber mais, querem conhecer o seu lado sobre alguma coisa, seu ponto de vista, sua opinião. Como foi para você lidar com isso, digamos, a Gabi guru? Não acho que eu sou anti-guru também. Não. Anti-guru, anti-guru. Eu gosto muito, Mari, de me colocar numa posição de horizontalidade. Eu costumo falar que eu também estou aprendendo e que, em relação ao meu público, muitas vezes eu só tenho a oportunidade, por trabalhar com isso, de ter mais tempo para analisar as questões que são apresentadas a todos nós. Então, por exemplo, na política é isso. A pessoa está lá levando a vida dela, trabalhando um monte de coisa para fazer e, de repente, ela sabe que ela pode confiar em mim para fazer uma leitura daquilo. Claro que eu tenho os meus vieses e eu acho que a lealdade está em deixá-los explícitos. Eu deixo explícito aquilo que eu penso sobre o mundo, eu deixo explícito o meu processo. Então, a partir disso, eu cheguei aqui. Porque aí você pode questionar, inclusive, a minha conclusão a partir das minhas premissas, e eu lido super bem com a discordância. Acho que não tem problema nenhum. Tem alguns assuntos sobre os quais eu sei um pouco mais porque estudei durante muitos anos. Nesses casos, e às vezes as pessoas dizem: mas você fala com a gente, diz que essa é uma opinião técnica. Acontece, às vezes as pessoas têm um estudo técnico. É como uma pessoa sem formação conversar com alguém que está falando sobre a vacina.
Quando a outra pessoa diz o meu discurso é técnico, de novo, ela não está dizendo você é pior e agora a gente vai ter uma conversa de cima para baixo. Não, a gente pode interagir na horizontalidade, desde que todo mundo, todos os incluídos nessa conversa, tenham consciência das próprias ignorâncias, para que a gente possa trocar dessa maneira, sem arrogância. O que mais me aflige, e eu tento me contrapor a isso a todo momento, e você deve sentir muito por causa do jornalismo, é o tempo das redes. As pessoas estão acostumadas com a opinião que chega 5 minutos depois. E eu não gosto disso, eu acho que isso é um perigo. Então, sai uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tem 40 páginas de decisão e em 5 minutos, todo mundo, mesmo quem, enfim, nunca trabalhou, nunca estudou direito, tem ali uma opinião, a única possível, um dogma quase, sobre aquele assunto. Isso é perigosíssimo, acho que a gente tem que tomar cuidado. Todo mundo leva um tempo para ler 40 páginas. E não sei, acho que nem o Karnal lê 40 páginas em 5 minutos, não, né, Karnal? Quer dizer, leio se for passando. Então, acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. E isso é muito importante. Quando a gente elege pessoas para a gente consumir o que essas pessoas produzem com a consciência de que são seres humanos e, portanto, falíveis, e de que não existem as certezas absolutas, a gente já parte do pressuposto de que a pessoa vai levar um tempo para saber o que está acontecendo. Eu, quando acompanho o Karnal, eu não acho que ele vai conseguir comentar uma decisão de 40 páginas em 5 minutos, porque eu sei que ele é gente. E eu sei que mesmo ele precisa de mais tempo para ler 40 páginas. Essa é a consciência que a gente tem que ter. Ninguém tem poderes sobrenaturais. São todas pessoas tentando o melhor possível, tentando compreender o mundo que a gente vive a partir de um determinado tempo de dedicação. A troca acho que tem que ser nesse sentido. Tem que ter muita sinceridade. Até no jornalismo, muitas vezes, a gente recebe alguma informação, alguma notícia e a gente assume, gente, é o que a gente sabe até agora. Exato. Não dá pra gente assumir que sabe mais do que sabe naquele momento, porque isso não seria verdade. E a ideia é que todo mundo seja verdadeiro. Agora, a Gabi falou sobre o tempo da internet, Rita, e essa é uma discussão que vem acontecendo bastante, que acontece alguma coisa, as pessoas vão buscar opiniões na internet para construir ali um argumento, alguma coisa nesse sentido, construir alguma coisa para discutir na sala de casa. Mas hoje em dia tem isso, né, de pressionar, sei lá, alguém que você segue por uma opinião o tempo inteiro. Então não é só a internet que coloca ali aqueles gurus, às vezes o próprio público, né, quer construir esses gurus, né? Com certeza, essa exigência de que as pessoas elas têm que estar ali constantemente produzindo conteúdo, e elas se esquecem que para produzir esse conteúdo leva um tempo, como a Gabi falou. Então as pessoas querem as coisas muito imediatamente, né? A internet, ela coloca, como tem essa disponibilidade total, tá sempre ali, a gente vai lá, entra no site, a gente espera que as pessoas respondam da mesma forma, né? Só que não, precisa de um tempo para que essas coisas sejam construídas. Então, acho que a partir do momento que as pessoas elas vão entendendo melhor como que é a pesquisa e que isso precisa de tempo, muitas vezes são várias pessoas que estão construindo isso daí, né? Provavelmente a Gabi deve ter pessoas também que ajudam ela nessa construção. Acho que aí acaba diminuindo um pouco essa exigência, né? Das pessoas estarem sempre ali, né, dispostas a falar sobre praticamente qualquer coisa. Né? Essa consciência faz a gente escolher melhor quem a gente acompanha. E não necessariamente escolher o mais rápido, mas o mais leal no processo, o mais consistente nas conclusões. Esse é o jeito que a gente precisa consumir. Bom, gente, vamos voltar aqui a relembrar alguns casos de gurus, né? O médium João de Deus, não sei se vocês lembram, né? Protagonizou o maior caso de abuso sexual registrado no Brasil. O guru de 79 anos está envolvido em uma série de crimes contra mulheres durante atendimentos espirituais na cidade de Abadiânia, na região do Distrito Federal. Mais de 400 vítimas alegam ter sofrido algum tipo de assédio ou violência. Ele foi denunciado 13 vezes pelo Ministério Público de Goiás e condenado a mais de 60 anos de prisão. Foi preso em dezembro de 2018. Desde março, de 2020, ele cumpre pena em regime domiciliar por ser do grupo de risco de contágio da Covid-19. Ele nega todos os crimes. Um caso recente, né, Karnal? Um caso recente em que uma questão religiosa, como eu disse, reforçada por toda uma estrutura de poder de uma cidade como Abadiânia, que passou a depender economicamente dessa atividade e onde falar mal dele passa a ser visto como um ato de deslealdade cívica. Ou seja, por que as acusações envolvem tanto médicos que também podem ser acusados de assédio, líderes espirituais acusados de assédio a mulheres ou de pedofilia? Exatamente porque a autoridade ela fragiliza
as pessoas. O professor, o médico, o médium, ela fragiliza as pessoas. Agora, gente, é fato objetivo, não se faz cirurgia com faca enferrujada. Não existe isso. Quando alguém começar a dizer isso, desconfie, avalie a pessoa. Orientações espirituais são muito boas, e desde que eu saiba que esse é o limite delas. Quando a pessoa começa a fazer cirurgia com faca e dizer que aquilo foi uma cirurgia espiritual, cuidado, gente. É um sinal claro que nós estamos num campo muito perigoso, e sempre vai ter gente que vai ser curada e vai alegar curas extraordinárias, e a autoridade vai... Vem gente do mundo inteiro foi para a Abadiânia. Veio celebridade do mundo inteiro para a Abadiânia, como acontece com outros centros. Então, muito cuidado, ouça orientações espirituais, mas é aí que termina a influência. Só isso, não faça mais do que isso, não busque mais do que isso. Bom, gente, os gurus, né, estão rodeados por pessoas que muitas vezes estão passando por momentos de fragilidade. Mesmo assim, a gente tem notícias, né, como a gente acabou de ver, de vários casos de abuso contra quem buscou ajuda na figura de um guru. Quem comenta, então, essa relação entre gurus e seguidores é, mais uma vez, a Vera Iaconelli. Olha só. É importante a gente distinguir a relação de admiração por alguém e a relação com o guru. Porque a relação de admiração é alguém que você segue, lê, assiste, gosta e acha que é bacana e até pode admirar muito, mas não é uma pessoa, aos teus olhos, infalível. Você pode questionar essa pessoa internamente, procurando outras fontes. Você reconhece que ali tem um ser humano como você, mas que você admira. A relação com o guru não é assim. O guru é visto como alguém infalível. O guru é visto como alguém que tem uma última palavra sobre tudo, que tem um poder a mais. Aí o que acontece? Quando a vítima do guru, porque se trata de uma relação de abuso de poder sempre, quando a vítima do guru, ela percebe que a fala do guru ressoa mal, ela tem uma sensação de que tem alguma coisa errada ali, ela duvida de si mesma e não do outro. Essa é a grande questão, esse é o grande abuso. A pessoa passa a duvidar da sua própria percepção, da sua própria intuição, dos seus próprios afetos, porque ela deposita no guru e ele se arvora nesse lugar, ela deposita um saber absoluto. A gente viu agora recentemente com o Trump, né, como ele vai afirmando mentiras, afirmando inverdades e coisas absurdas, a partir de um lugar sem dúvida, sem nenhuma dúvida. E é nessa relação de poder que se estabelece os abusos que a gente conhece, que os gurus, ou os ídolos, ou os mitos, os messias, as figuras colocadas num lugar de um superpoder, né, não humano, não falível, vão fazendo os seus grandes estragos que a gente conhece muito bem, né? Então, qual que é o trabalho aí, né? É o desenvolvimento sempre da crítica, sempre da reflexão, sempre da dúvida, a dúvida como um método, como uma possibilidade de entrar outras vozes, discutir, questionar, pedir para provar, né? Isso que permite que a gente não fique tão capturado aí por essas figuras que se usam desse lugar de saber absoluto para explorar os demais. Eu ouvi a Vera falar, e ela fala sobre o Trump e essa criação de realidades alternativas que acabam sendo incorporadas pelo público que segue. E eu falei dos líderes políticos agora têm, enfim, ocupado essa posição de gurus, e eles, por sua vez, com seus próprios gurus. Mas aí fica para uma outra discussão. O que eu estava pensando? O discurso de criação de uma verdade alternativa, ele pode servir como um lugar de legitimação da sua existência e um lugar de atribuição de responsabilidade. Explico para vocês. O meu fracasso não é porque eu falhei. O meu fracasso é porque as elites roubaram. O meu fracasso é porque teve fraude. Então eu encontrei um culpado. Eu não preciso lidar com as dores do meu fracasso, eu sinto um pouco mais de conforto. Eu só não tenho todo o sucesso, eu só não consegui alcançar a posição que eu gostaria, porque, na verdade, essas pessoas que ocupam os espaços de poder se valem de meios escusos. Nem estou falando que a gente não possa discutir a ocupação de espaços de poder, tá? Mas eu, numa posição de fragilidade, dentro do meu país, aqui pensando nos presidentes da República, de repente me vejo legitimada e aquela pessoa me apresenta uma versão dos fatos que me interessa. Porque a partir dessa versão alternativa dos fatos, eu consigo dizer, ok, eu estou aqui nesse lugar que me incomoda porque eu sou
vítima de uma conspiração global. E não porque eu preciso me aprimorar de alguma maneira. Eu abro mão da minha responsabilidade. Eu não olho para dentro para saber o que é que eu preciso melhorar. Eu não abordo a minha história para saber onde eu falhei, que tipo de trabalho que eu devo desempenhar. Eu adoto uma postura passiva que culpa todas as outras pessoas que se uniram numa conspiração para prejudicar pessoas como eu. E aí tem também um narciso, né? Porque aí, afinal, todo mundo se uniu para conseguir garantir que eu, um ser especial, não tivesse o destaque que eu merecia. E, de novo, todo mundo gosta de se sentir especial. Esse é um traço de todos os seres humanos. É natural que a gente tenha essas dificuldades. É importante a gente perceber quando a gente se tornou vítima disso e romper com esse ciclo. Então, eu não digo que as pessoas que acreditaram nas verdades alternativas são pessoas que não têm mais volta. A gente perdeu essas pessoas. Não perdeu. Em alguma medida, todo mundo já acreditou numa história aí que fez a sua existência se tornar mais fácil. Talvez não o carnal. Eu acredito em várias. E aí, de vez em quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, pô, Gabriela, seria bom acreditar nessa história, mas na verdade o que você vai ter que fazer é achar um jeito de conseguir trabalhar isso que você precisa. Isso já é problemático normalmente. Agora, se você cria uma verdade alternativa num contexto de pandemia mundial, muito mais, né? Bom, gente, outro caso emblemático é o do guru indiano, Asaram Bapu. Em 2018, ele foi condenado à prisão perpétua pelo estupro de uma adolescente. O crime ocorreu em agosto de 2013. O Asaram Bapu, ele dirigia centenas de centros de meditação e ensino hinduísta dentro e fora da Índia. Ele nega o crime. A gente vai mostrando mais alguns casos ao longo do programa. Rita, você falou sobre o Steve Jobs e eu queria falar um pouquinho mais sobre os gurus da tecnologia, né? Porque existem muitos. E eu acredito em todos, porque eu aqui, a Rita fala, eu tô aqui. Acho que a gente acaba procurando, né, essas pessoas meio que como âncoras, né? Tá todo mundo um pouco perdido, então a gente vai em busca disso. O que eu acho interessante, Mari, é que se a gente vê assim no reino animal, tem as figuras, né, do macho alfa, beta, e tem essas figuras de liderança que acabam surgindo. Então, acho interessante a gente tentar observar também, né, um pouco de como acontece biologicamente, né, no reino animal, e por que a gente precisa dessas figuras meio que de liderança, né, de alguma forma. A gente acaba procurando, que seja na tecnologia, que seja também em outras áreas do autoconhecimento, mesmo para se autoconhecer, a gente acaba buscando, que seja psicanálise ou outras coisas, né, yoga, enfim, cada um vai fazendo as suas buscas. Então, eu acho interessante, assim, pensar nessa figura de líder, como que isso, né, afeta a gente, inclusive, biologicamente. Já que você falou sobre isso, vamos ouvir mais uma vez a Andrea Chaves, que é psicoterapeuta, justamente sobre a diferença entre guru e líder. Olha só. É comum ao longo da nossa vida nós termos arquétipos, pessoas que nós observamos, queremos ser igual, nos inspiramos e até aí tudo bem. É humano e é necessário para o processo de ensino-aprendizagem. O que às vezes vai diferenciar um líder para um guru é que o líder, ele te leva ao cumprimento de um objetivo, de uma meta, tem um plano claro. E o guru, às vezes, é um ser idolatrado. E na vida real, a gente começa a ver que existem variações e que não necessariamente dependem só de mim. Existe um texto, um contexto e um pretexto. E pegar um guru ou um modelo que ele me vende como verdade absoluta pode me levar a níveis altos de sofrimento. É uma questão muito interessante, porque significa que quanto maior for o vazio e o relativismo, quanto mais houver opiniões divergentes, mais vai haver uma busca para o dogmatismo, ou seja, para verdades claras. Às vezes, o guru faz sucesso porque nós vemos um certo niilismo. Nihil em latim é nada, é aquela vontade de preencher o vazio. Então, por exemplo, quando Goebbels, o ministro da propaganda nazista, dizia que repetindo uma mentira, muitas vezes ela se torna uma verdade, e em líderes que sejam mais claros ou científicos, eles vão dizer qual é a solução para tal problema. Bem, o problema é lento, como resolver a educação brasileira. Olha, vamos precisar de muitos anos, o problema é muito complexo. É chato ouvir isso. É melhor alguém que diz, basta você colocar um ministro que pense assim e que expulse tais professores. Pronto, está resolvido o problema. E como o autoritarismo é sempre mais dinâmico do que a democracia, é a grande característica do autoritarismo,
autoritarismo, você entende aquela versão rápida, fácil, como Goebbels berrando na rádio todas as noites, e você acaba dizendo, esse sabe o que diz. Enquanto o líder democrático, que vê problemas, que matiza os problemas, ele responde a uma realidade que eu não quero. Por isso, a solução fácil é a solução do guru. Faça isso e você vai se transformar inteiramente. Então, é o vazio contemporâneo que, curiosamente, na era de maior liberdade da história da humanidade, tenhamos curadores para tudo, de roupa, comida, de leituras até forma física na era da liberdade. A gente vai mostrar aqui depois, no próximo bloco, os gurus da economia, da saúde, gurus das redes. Mas agora eu vou ler aqui alguns comentários que vocês mandam pra gente nas nossas redes sociais. Lembrando que a gente tá em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Lá no YouTube, inclusive, você acompanha o Tonight, tem todos os trechos aqui da Rita, do Karnal, da Gabi, dos nossos convidados. Olha lá os comentários que chegaram. Nina Cláudia no Instagram, cada noite um tema importante, parabéns, obrigada Nina. E Dinha Diniz, a cada programa eu sinto que o Karnal está mais solto. Conviver com essas meninas alegres e bem-humoradas deve ser contagioso. É verdade, eu estou na fase arroz parbolizado, aquele parboilizado. Não? É que nós somos os gurus do... eu estou mais soltinho, antes era mais compacto. Twitter, Rafaela de Andrade, hoje acordei com saudades do programa e da interação com a Patota aqui. Um beijo, Rafa, um beijo para todos vocês que estão sempre no Twitter comentando com a hashtag CNN Brasil Tonight e a Lia no YouTube. Programa maravilhoso, argumentos necessários e admiráveis. Obrigada, gente. É muito bom quando vocês participam. No próximo bloco a gente vai falar mais um pouco sobre redes sociais. Você vai ver como o Instagram, Facebook e até o Twitter tem potencializado o poder dos gurus. Fica aí que a gente volta já já. CNN Tonight de volta. Hoje a gente está falando sobre os gurus. Você acompanha a gente em todas as nossas redes sociais e participa também na hashtag CNN Brasil Tonight. Ao longo do programa a gente mostrou aqui alguns casos de gurus na história e a gente vai lembrar agora de um dos casos mais assustadores, que é o da seita do Charles Manson. Ele comandou uma espécie de culto denominado Família Manson nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele pregava teorias apocalípticas, entre elas a de que uma guerra racial estava prestes a acontecer. Consequentemente, os integrantes da seita governariam o que restasse do mundo. Mas até o final da década de 60, as previsões dele não se concretizaram. Os devotos então cometeram uma série de assassinatos com a intenção de culpar grupos da resistência negra como os Panteras Negras. Uma das vítimas foi a atriz americana Sharon Tate, mulher do Roman Polanski, que é o cineasta polonês. As investigações seguiram por meses até serem atribuídas então à família Manson. O Charles Manson foi condenado à prisão perpétua, morreu na prisão em 2017, Karnal. Assustador e é uma prova de como esse poder pode influenciar pessoas, teorias conspiratórias, teorias apocalípticas, teorias que vão acabar dando uma lógica fácil, uma lógica universal, e se explica ondas de antissemitismo. Gabriela já tocou antes, você fracassou? O que vão dizer os nazistas? Não, você é genial, você é um ariano, foram os judeus que te roubaram. E como isso é melhor do que dizer que eu fracassei? Como é melhor isso? Como é melhor do que analisar a complexa situação racial dos Estados Unidos e eu achar que o problema são as Panteras Negras, né? Ou seja, como é mais fácil? É sedutor, realmente é muito sedutor. A teoria conspiratória seduz porque ela é fácil e ela faz parecer algo inteligente, quando muitas vezes ela é pura idiotice. Então, muito cuidado. E se envolver, projeto de poder, você vai governar o mundo será governado, muito cuidado. Afaste, saia correndo. Vamos ouvir mais uma vez a Andréa Chaves, que é psicoterapeuta, falando sobre um assunto que a Rita já trouxe, mas que é importante a gente falar, sobre as redes sociais e os gurus. Olha só. Hoje, as redes sociais, elas potencializaram o surgimento de novos gurus. Pessoas que às vezes nem são especialistas numa área, mas são muito boas de marketing. E começam a se levantar aí as pseudociências, né? Os pseudo-modelos de felicidade plena, de vida perfeita. E hoje, infelizmente, nós vivemos num modelo de reflexo. Eu vejo, eu quero, o outro faz, eu também faço. E nós saímos do modelo de reflexão,
que é olhar a coisa e compreender o todo. As redes sociais, elas potencializaram o surgimento de gurus, de especialistas que não cuidam nem da sua própria vida, mas que têm uma receita mágica. Pois é, a gente tem que tomar cuidado aí com essas receitas mágicas, como ela falou. Uma coisa que é interessante é que a gente gosta bastante de compartilhar o conhecimento. Acho que isso é uma coisa característica, né, inclusive do Homo sapiens, e ajudou a nossa evolução. O que a gente tem que tomar cuidado é a forma como isso é feito. Agora eu queria trazer uma coisa, até queria a opinião do Karnal, enfim. A gente tem um gene, né, uma coisa um pouco polêmica. Tem um cientista, que é o Dean Hammer, ele falou que existe um gene divino e da espiritualidade, falando que algumas pessoas teriam propensão em acreditar em certas coisas, né, ter essa busca, e isso está ligado também a essa coisa do bem-estar, serotonina e outras. E tem uma área que chama neuroteologia, que inclusive, acho que o Karnal até falou como se fosse uma coisa quântica, mas o quanto que essa busca, ela acaba influenciando, né, como o nosso cérebro funciona, né, como os químicos, eles reagem no nosso corpo. Eu acho interessante porque tem muita gente que acaba utilizando um pouco dessa ciência para, inclusive, disseminar coisas que acabam sendo um pouco absurdas, né? Inclusive, em tentar desenvolver técnicas para deixar as pessoas mais felizes, né? Então, como que esses discursos, né, eles acabam ocupando a internet? Nossa, neuroteologia. Acho que é quase como quântico. Quântico virou uma palavra, não uma área de conhecimento físico, mas um campo em que você diz tudo aquilo que você não consegue explicar é quântico. Tudo que é aleatório é quântico. Eu tenho muito medo da pseudociência, que é quando você busca embasamento biológico e físico para convicções subjetivas. Eu vou lembrar a ideia de um alemão, Kastler, que diz que o homem é sapiens, claro, mas ele é também um homem simbólico. E os homens, por serem simbólicos, eles querem encontrar inseridos na natureza, no cérebro, nos neurônios, algum lugar onde esteja a fé ou o pensamento. Isso é típico do século XIX, isso seduziu muitos cientistas. Muito cuidado, teologia é uma grande área de conhecimento, tem pesquisa para a vida inteira, é fascinante, tem milhares de obras fascinantes. Neuroteologia, é hora de consultar um bom psiquiatra. E sabe o que eu fico pensando, Karnal? A Rita falou de como esses estudos podem ser usados para pensar em como as pessoas poderiam ser mais felizes e viver melhor. Mas a gente já discutiu isso aqui. A gente pode viver melhor a partir da crença, sabendo que aquilo é fé. Porque pensar que o mundo tem alguma ordem me dá conforto. A gente falou sempre que a fragilidade é uma situação de desconforto. Então, tudo bem se eu acreditar em alguma coisa sabendo que é crença. Com uma consciência crítica que vai me permitir acender uma luz e reagir a uma situação de alerta quando eu for tocado de maneira inapropriada, quando eu perceber que a pessoa quer controlar todos os aspectos da minha vida, essa liderança, quando eu entender que aquilo está me prejudicando a minha existência. A fé, a crença, quando traz conforto, tudo bem. Gostar de uma pessoa que se apresenta como guru porque você sente, eu sinto que eu estou seguindo aqui uma orientação. De alguma maneira, quando a gente lida com um professor, o professor vai dizer pra gente, olhem isso, que é a curadoria, leiam isso, depois leiam isso aqui, e aí construam o conhecimento de vocês a partir dessas referências. Tudo certo, tudo isso está tudo bem. O que a gente não pode é abrir mão da nossa responsabilidade sobre a nossa existência, mesmo quando a gente fala de rede social. O algoritmo reflete o nosso comportamento. Eu estou dizendo que a gente não seja condicionado como num ciclo pelo algoritmo? Claro que a gente é. A gente é fruto do nosso contexto, a gente não é determinado por ele. E a gente precisa assumir essa responsabilidade. O algoritmo quer que eu fique na rede social. Ele vai me apresentar as coisas com as quais eu mais interajo. Se eu interajo, por exemplo, com um discurso de ódio para criticar a postagem e caminho para 10 amigos e eu não interajo com aquilo que eu gosto, o que o algoritmo me entrega? Me entrega ódio. Então a gente precisa, é isso, o mundo faz com que a gente se comporte de alguma maneira, mas a gente
retroalimenta esse ciclo. Perfeito, e é uma grande questão para a gente dizer, não sei se você está cortando por causa do tempo. Temos pouco tempo, mas você aqui é, como eu disse no começo do programa, o nosso protagonista hoje, Leandro Carnal, mas não demora muito, por favor. No século XVI foi escrito o livro Discusta a Servidão Voluntária, e Etienne La Boétie tratou como é bom obedecer, como traz tranquilidade. No século XX, Reich produziu a Psicologia de Massa do Fascismo para analisar esse caráter de ópio que os fascismos têm sobre nós. E o grande Yuval Harari nos disse que as narrativas trazem conforto, inclusive a democracia ou quaisquer narrativas. Então, o problema não é a narrativa ou a crença nelas, mas a abdicação da sua liberdade. É mais confortável seguir um guru, só não é mais autêntico, mais livre ou melhor. Agora vocês vão entender porque eu estava aqui aflita para o Karnal encerrar logo, porque a gente vai mostrar agora o guru das finanças da CNN Brasil, Fernando Nakagawa, está de volta para falar com a gente sobre os gurus da economia, porque tem muita gente na internet falando sobre esse assunto. Então o Naka dá a dica, como diferenciar ali a galera que está com boas intenções da galera que não sabe tanto assim. Vamos ver. Os gurus das finanças e da economia. Eu que sou mais velho na profissão de jornalista, quando comecei, nem tinha direito à internet, então isso é um fenômeno completamente novo. Isso é legal porque eles trazem uma linguagem diferente, eles falam de uma maneira muito mais fácil, sem economês, o que faz com que muito mais gente esteja nessa conversa. Isso é muito legal, porque você consegue incluir, colocar essa pauta das finanças pessoais, da educação financeira na agenda de muita gente que lá atrás jamais pensava em discutir isso, em falar sobre isso. Mas aí é preciso fazer algumas ressalvas, porque tem gente que acaba usando de maneira talvez não muito adequada. Imagina que eu sou um desses gurus da internet e tenho lá R$10 mil em ações da Maripalma Limitada. E a ação tá mais ou menos, mas aí eu compro esses R$10 mil, vou pra internet e falo para os meus seguidores, olha galera, a ação da Maripalma Limitada tá bombando, ela vai bombar, porque eles vão anunciar novos investimentos, uma descoberta científica, sei lá, alguma coisa desse tipo. Aí todos os meus seguidores vão e compram essa ação, a ação sobe 10, 20, 50%, e eu, que tinha comprado lá antes, vendo as minhas ações, embolso o lucro. Esse é um exemplo de mau uso da internet por esses gurus, por essa galera que tem tantos seguidores. Então, use essa informação para você se formar, para você ter uma capacidade crítica e as decisões sejam tomadas por você mesmo. Valeu, Naquinha, adorei as ações da Maripalma Limitada. Obrigada mesmo pelas ações lá no alto aqui, ó, bombando. Gente, é isso, não tem tempo pra mais nada, infelizmente. Poxa. Conversa muito boa. Tá triste? Nem pra uma lição de vida certa, incontestável, né? Não tem. Obrigada, gente, a você que sempre acompanha o CNN Tonight e fica com a gente aqui em todas as nossas discussões, as nossas conversas. É isso então, continua acompanhando a gente lá nas nossas redes sociais. CNN, a maior do mundo, líder em independência.